Fala, meus queridos e minhas queridas, presta atenção no que Vene Casagrande falou sobre a partida de ontem do Flamengo contra o Corinthians. Fica ligado. Pô, então o povo tinha que me ver ontem, porque ontem eu fui dormir bem nervoso com o Flamengo. Eu tô precisando de um detox de férias do Flamengo, porque o Flamengo tem me deixado muito nervoso. Mas vamos falar sério agora. A verdade é o seguinte, a gente brincou ali sobre o VT, que teve apagão no segundo tempo. A bem verdade é que o Flamengo fez uma partida lamentável, uma das piores desde a chegada do técnico Tite. E um jogador que eu acho que é um bom exemplo para demonstrar o que foi o jogo do Flamengo se chama Davi Luiz. Com todo o respeito que eu tenho a esse jogador, para mim é um jogador extremamente importante também fora das quatro linhas, nos bastidores, pela experiência dele, pela história dele no futebol, mas a partida que ele fez ontem é para ele sentar e repensar sobre a carreira dele, porque os dois gols que o Flamengo tomou eu vou botar na conta do Davi Luiz. O primeiro gol, inclusive, ele teve uma falha individual, que a bola passa por ele e depois ele consegue até correr atrás do Yuri Alberto, ele chega a tempo e se a gente for parar e analisar a marcação dele, gente, isso eu aprendi na minha primeira escolinha de futebol, lá em Araruama ainda, com o meu primeiro professor, você não marca com os pés em lateral assim, em paralelo assim, você tem que fazer uma jogada de corpo para o adversário não cortar de uma maneira fácil e o Yuri Alberto, que nem é veloz, a verdade é essa, passou pelo Davi Luiz com uma naturalidade, com uma facilidade absurda. E depois, novamente, o Flamengo tomando um gol de cabeça, mostrando que o discurso do Matheus Bac e do técnico Tite não é verdade. Quando o Matheus Bac diz que o Flamengo está evoluindo nesse quesito, ele está querendo dizer que o torcedor do Flamengo não entende de futebol. Porque de 35 gols tomados na temporada, 24 foram dessa maneira. Então como é que o Matheus Bac tem a coragem de dizer numa entrevista coletiva que isso não é um bicho de sete cabeças? A gente fala isso aqui, mas é muito sério. O Flamengo não pode tomar gol de cabeça em toda a partida como vem tomando. E fora os perigos de gol. Aí vamos pro jogo coletivo. O Flamengo fez um jogo coletivo terrível. O setor defensivo ontem foi uma lástima. O meio de campo ontem não tinha nenhuma organização tática. O Pedro, visivelmente, vamos dizer, fora de ritmo, porque passou um longo período longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, tanto é que teve que pedir para sair porque ele não estava 100%. Ontem foi um jogo para o torcedor do Flamengo, para o técnico Tite, para os jogadores do Flamengo esquecerem. O Corinthians entrou como se fosse uma final de Libertadores. O Flamengo entrou em campo como se fosse estreia na temporada, na primeira rodada do Campeonato Carioca. A impressão que eu tenho é que o Flamengo, a todo momento, acha que vai vencer o jogo com uma certa facilidade, uma certa soberba. E é verdade, os jogadores ontem pareciam que não queriam ganhar o jogo. E aí eu vou para as escolhas do Tite. Não dá para o Tite botar o Alan, quando o Flamengo está atrás de um placar, ele coloca o Alan. Não é pelo momento do Alan, que é horrível. A verdade é essa, tanto é que ele perdeu a vaga para o Léo Ortiz. Pelo menos isso foi uma boa escolha do Tite na escalação. Léo Ortiz começando como volante. Mas as escolhas dele durante o jogo não condiz com um técnico que precisa buscar a vitória. E o Alan, a característica dele não é ofensiva. O Flamengo precisava fazer gol. Por que ele coloca o Alan? Acertou quando colocou o Alcaraz, que mostrou que é bom jogador, infelizmente acabou sendo expulso de uma forma merecida, na minha opinião, mas coletivamente e individualmente falando, o Flamengo ontem foi terrível, terrível. E o Gerson não tem nem como criticar. Ele fez 35 jogos seguidos na temporada. Seguidos. Como é que um jogador como esse, que faz 35 jogos seguidos, vai conseguir fazer 35 jogos bons? Em algum momento, ele vai cair de rendimento. Claro. O próprio Luiz Araújo ontem caiu de rendimento, que na minha opinião ele errou na marcação, no gol de cabeça do Thales Magno, porque ele não acompanhou o Thales Magno. Então foi uma partida terrível do Flamengo. Eu não consigo salvar nada e nem ninguém.